Boa noite, Ana Cris. Boa noite, né, Robinho? Bom, pessoal, hoje o nosso tema vai ser a prece segundo o Espiritismo, a prece na reunião mediúnica. Parece ser uma coisa pequena, mas não é não. A prece é de extrema importância para que a gente possa melhorar o nosso padrão vibratório, para que a gente possa verticalizar, né, esse encontro nosso com o mais alto. Muitas pessoas não dão nem muito valor na prece, fica só repetindo, fica até mesmo acanhado e não coloca o sentimento na prece. A gente vai ver que a prece não são só palavras, é sentimento. E numa reunião mediúnica, a prece é de extrema importância para a gente, para poder ajudar no padrão vibratório. Então, nós vamos perceber que quanto mais a gente ir sintonizando com o mais alto, a gente consegue atrair toda a proteção, né, para junto de nós. Isso não só na nossa reunião mediúnica, no nosso dia a dia, com certeza. Né? Então, o que nós vamos ver? Conceito de prece, quais os benefícios da prece que ela pode trazer, qual que é a ação da prece. Vamos tentar passar aqui, claro que nós estamos aqui para dar receita, mas a maneira correta de orar, né? E a prece na reunião mediúnica. Tá? Vamos passear por todos esses tópicos. Mas antes da gente começar, eu gostaria de colocar uma frase aqui do Kardec, um pensamento dele, que ele fala o seguinte: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Ou seja, é o nosso canal direto com o mais alto. E aqui eu vou já fazer uma pergunta para todos. Vocês hoje pensaram em Deus em algum momento? Ou a correria do dia a dia não permitiu que isso fosse possível? E às vezes a gente se coloca numa correria tão grande que a gente não acaba colocando como perca de tempo parar para se ligar ao mais alto, onde deveria ser o contrário. Né? A gente não está perdendo tempo, a gente está ganhando e melhorando essa sintonia com a gente. Tá bom? Cris, vamos lá então. Vamos começar então. Né? Conceito de prece. A prece vocês podem chamar de evocação, de comunicação, de chamamento, de intercâmbio. O que prece vai falar de tudo isso um pouco. O fato é que a prece nada mais é que o nosso pensamento em comunicação com Deus, com os planos superiores. E nós vamos aprendendo que nós podemos orar por nós, por aqueles que amamos, e seguindo a orientação do Mestre, por aqueles que nos prejudicam, por aqueles com os quais nós temos dificuldade de conviver, dificuldade para perdoar, dificuldades, enfim, dessas que são tão comuns para nós. Nós vamos compreender que o vigiai e orai para não cairdes em tentação, essa frase que vocês estão lendo aí, dita por Jesus, ela nada mais é que um chamamento do Mestre. Ele, que era profundo conhecedor das criaturas, e muito mais que isso, que sabia muito mais do que nós sabíamos e do que nós sabemos, ele já sabia de antemão da força do pensamento. Então, nós vamos compreendendo que nós, encarnados e desencarnados, nós irradiamos forças. Nós já falamos um pouquinho nas aulas passadas, ainda vamos tocar várias vezes nesse assunto. Porque se para nós encarnados, principalmente para aqueles que não são médiums ostensivos, isso parece às vezes difícil de imaginar, para os desencarnados, então, quando se trata de reunião mediúnica, isso é muito real. Essas forças
que os seres de todos os planos da vida emitem. Então, a prece, os espíritos nos aconselham, deve ser diária. E ela deve ser um hábito salutar. Porque quando falamos em prece, que é o pensamento que se dirige ao Criador, nessa atitude, digamos assim, ou nessa ação de pensar e nos unirmos à fonte criadora, ela já nos coloca com uma energia positiva. Porque se nós pensássemos mal de alguém, a nossa energia cai. Mas quando pensamos e dirigimos o pensamento ao Criador, seja no louvor, seja no agradecimento, ou seja numa petição, porque estamos precisando de ajuda, a nossa vibração se modifica. Então, prece é isso. É eu dirigir o meu pensamento ao Pai, ao Criador, rogando forças para continuar. E aí vocês podem perguntar, mas e aí? A prece tem que ser diária, mas eu só posso rezar para Deus? E os Espíritos dizem que as nossas preces dirigidas ao Pai são invariavelmente atendidas por benfeitores espirituais, que são os instrumentos da vontade do Pai atuando na obra da criação. E se eu dirijo a minha prece a outros espíritos, as preces são entendidas como que dirigindo-se também ao Pai. Mas a gente vai aprofundar um pouquinho mais essa questão da prece. Com você, Robin. Então, Cris, eu lembrei da música aqui do Alma Canta, né? Somos o que pensamos, o pensamento é criador. Então, sim, o ato da gente pensar, a gente vai emanar muitas ondas, muitas formas pensamentos. E essas formas pensamentos não têm limite, não tem distância. Então, na hora que nós conseguimos pensar, concentrando, emanando esses pedidos, esses louvores, eles vão chegar até onde a gente está intencionado. Mas não é só falar. Tem uma figura aqui, ó, estados de prece. Aquela prece que a gente faz um blá, 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 sem concentração nenhuma, a forma que a gente vai estar com a nossa energia ao nosso lado. Ela vai estar praticamente em nós. Quando à medida que a gente vai começando a concentrar, o nosso campo vai aumentando. E essa proteção também vai aumentando. Gente, não vale fazer aquela prece que a gente deita na cama à noite. Aí começa, Pai nosso que estais no céu, aí você vai no outro dia de manhã, amém. Não deu tempo de terminar, você dormiu antes. Ou então assistindo televisão, não, vou colocar só no mudo e vou fazer a prece. Não, prece é a concentração, é uma ligação. A forma da gente ligar com o mais alto é com a concentração, é com o sentimento. E não distraindo, nós temos que estar inteiros na prece, como em tudo na vida. Em tudo na vida. Então, essa concentração ela é muito importante para qualquer prece que seja, desde que aquele direcionamento seu, né, seja, igual a Cris falou, para Deus, para os benfeitores, para os santos. E ela não pode ser também, gente, eu coloquei aqui essa imagem, e coloquei lá, o que acontece com a nossa sintonia quando somos obrigados a orar. Eu até sublinhei, obrigados a orar. Muitas vezes a situação nos obriga a orar. Eu sempre, quando vou falar de prece, eu lembro de um caso que nós tivemos quando a gente fazia um trabalho dentro da cadeia, que tinha um dos presos lá, que ele conversando com a gente, ele falava que adorava ao diabo. Ele cheio de tatuagem e tal, não sei o quê, e adorava o diabo, e a gente indo lá como espírita, era mais uma afronta. E ele estava numa cela de segurança, né, uma cela onde fica separado dos outros presos. E teve um dia que não sabemos porquê, essa cela foi aberta. E os outros presos encontraram com ele. A primeira coisa que ele falou assim, ai meu Deus do céu, me protege. Ué, mas ele não gostava, era do diabo, na hora do aperto, ele chamou quem? Chamou Deus.
que não ia dar. Então, quando a gente é obrigado a orar, olha a nossa sintonia como fica. Se eu estou preocupado, a minha onda aqui, ela vai sair quase que reta. Estou preocupado ainda. O mentor do outro lado ele vai pensar se vai atender a gente, viu, gente? Já que eu estou sendo obrigado. Agora, acho que eu preciso de ajuda. A onda já começa a ficar um pouquinho mais, né, cheio de forma. E socorro, já vai com uma pressão muito grande, até o mais alto. Então, só na obrigação que eu quis mostrar para vocês, só nesse sentido aqui, nesse estado, a gente já muda o nosso padrão vibratório. E o contrário também, quando a gente está, né, em concentração, a gente vai emanar as nossas ondas, mas não cheio de ruído desse jeito aqui, digamos assim, com tanta, né, interferência pelo medo do que acontece. Então, mas isso é hábito, né, não deixar para orar, porque quando está tudo bem, é o que eu perguntei hoje no início, quem pensou em Deus hoje? Talvez está tudo muito bem, né, às vezes não tem nem a obrigação de falar com Deus, muitas pessoas pensam assim, mas não, como a Cris disse, nós temos que falar todos os dias, tem que ser um hábito, né? É um treino que a gente vai tomando gosto por ele. Os benefícios da prece. Cris? Vamos lá, os benefícios da prece. Antes eu gostaria de dar um piteco dentro desse assunto que o Robinho explicou sobre concentração. Ele falou que é preciso concentrar para orar. Na verdade, você precisa concentrar para tudo na vida. É preciso que você se dedique àquilo que você quer realizar. Então, quando a gente fala em concentrar para a prece, o que seria essa compreensão? Essa concentração, ela deveria ser compreendida como direcionamento da nossa vontade do pensamento para aquilo que a gente quer alcançar, ou para aquele que nós queremos beneficiar. Então, a concentração é isso, né? É por isso que quando se fala de prece, e aí nós vamos falar, tem a ver com o benefício da prece, é preciso que a gente diferencie o que o espírita entende da prece, diferentemente, talvez, de outras expressões religiosas. No espiritismo, uma das características maiores, talvez, que nós tenhamos é a ausência de fórmulas, é a ausência de rituais. Então, se você pedir para o Robinho iniciar com uma oração, ele vai orar de um jeito, se pedir para mim, eu vou orar de outro jeito, para o Kinka de outro jeito, para a Marvel de outro jeito. E aí, sempre vai ter aquele que pergunta, mas vocês oram o Pai Nosso? Vocês oram a Ave Maria? É proibido isso para o espírita? Não. Desde que a fórmula fale ao seu coração. Isso é imprescindível. Então, nós não estamos aqui criticando nenhuma forma de orar das outras expressões religiosas. Mas para nós espíritas, nós gostamos muito mais daquela prece pequena que você faz em silêncio e quem faz é o coração. Então você não precisa de fórmula. Mas e quem precisa da fórmula? Em geral, a maior parte das pessoas precisa do ritual, precisa da fórmula para que a sua fé seja aumentada. Então, a vitória, digamos assim, ou o benefício que colhem eles da prece não está na fórmula, mas está justamente na ideia que aquela oração traz para o coração. Então, eu posso orar o Pai Nosso? Posso. Eu só sei que eu preciso orar com o coração. Ah, mas e se eu orar igual um papagaio? Aí é aquela figura da concentração, né? Eu restringo o meu campo de emissão, porque eu estou só repetindo, né? Eu não estou vibrando algo maior. Então, o benefício da prece, que tipo de benefício eu posso colher da prece? Primeiramente, eu acho que é de harmonizar-me. Estando eu, na figura anterior, preocupado, angustiado, pedindo socorro, e por menor que seja a minha prece, se eu não sou obrigado a ela, mas se eu a faço com o coração, ela vai me auxiliar. Então, eu posso sim estar preocupado, né, pedindo socorro, mas eu não estou obrigada a orar
mas a partir do momento em que eu compreendo que este exercício, essa emissão de vibrações que eu faço, abre campo para que eu receba emissões de saúde, de harmonia, eu faço, porque o meu coração necessita disso. É uma coisa que a gente vai percebendo. Na medida em que você se dispõe a conversar com o Pai, conversar com Jesus, conversar com os bons espíritos, a que hora for do dia, porque você não precisa marcar hora, você também não precisa marcar lugar, você também não precisa contar o número de palavras que você vai dizer, porque às vezes a gente não tem palavras nenhuma para dizer. Eu não sei quanto a vocês, mas em muitas situações, quando eu estou realmente muito preocupada ou triste, com um problema muito difícil, seja ele qual for, eu não consigo muito formular um pensamento lógico. Então, muitas vezes, eu só falo assim, eu preciso de ajuda. Mas eu sinto isso. Eu estou falando para vocês, mas na verdade eu não preciso falar. Mas eu sinto isso. Então, eu emito essa vibração em direção às forças superiores, em direção ao Pai, a Jesus, porque eu não preciso ficar falando muito. Eu não preciso nem pensar muito. Eu preciso sentir. Então, o benefício da prece, primeiro, é para comigo. Mas eu posso beneficiar outras pessoas? Eu posso. Nós vimos que nós somos criaturas que emitem vibrações. O nosso pensamento, ele segue ondas, né? Nós emanamos energia, nós somos basicamente essa energia. O próprio universo está mergulhado numa energia que é o fluido cósmico universal. Então, quando eu penso em alguém, e eu penso com amor, com carinho, eu peço por ele auxílio, é claro que eu vou trazer benefício para esse alguém. Isso vale se eu estiver encarnada e o outro desencarnado, vale se eu estiver encarnada para outro encarnado, vale se eu estiver desencarnado para um encarnado, desencarnado para outro desencarnado. Então, pergunto eu a vocês, não vale na mediúnica? É exatamente isso. Então, numa sessão mediúnica, eu costumo dizer, brincar com o pessoal, eu sou tão doente quanto os espíritos em sofrimento que vêm conversar comigo. A única diferença é que eu tenho um remédio para dividir. Então, eu preciso orar por mim e por eles, em benefício meu, do meu grupo, para que o meu grupo se harmonize, mas beneficiando também todos aqueles que são trazidos à reunião mediúnica justamente buscando esse socorro, esse amparo, esse esclarecimento. Então, a prece, ao contrário do que até então a gente podia imaginar, que o Robinho justamente iniciou falando, às vezes a gente acha que é tão simples, né? Para que orar agora? Está tudo bem na minha vida? Nós sempre precisamos ter essa sintonia, porque nós somos seres espirituais, não se esqueçam disso. Nós estamos temporariamente com um vestido mais pesado, uma roupa mais pesada, que é o corpo físico. Então, nós precisamos estar buscando essa fonte de força e de amparo. Então, o benefício da prece, eu me arrisco a dizer, é quase infinito, Robinho. Eu não consigo engessar, falar que ela só serve para isso ou só para aquilo. Ela serve para tudo que eu queira de bem e de bom para quem eu amo, inclusive eu mesmo. Não sei, meu amigo. É verdade, Cris. E ela tem que o Cristo disse, né? Quem tiver a fé, tamanho do grão de mostarda, né, poderia remover montanha. Através da prece, da oração, a gente está exercitando a nossa fé. E a gente consegue movimentar essas energias com essa concentração. Quando você falou de que algumas pessoas precisam ter de um ritual ou de intercessões para poder fazer a prece, não tem nada de errado, porque é até uma forma de fazer com que a pessoa se concentre. Sim. Quando você fala, eu não consigo se eu não estiver olhando para nada, se eu não estiver segurando nada, se eu não São gatilhos, né? São gatilhos. Que bom, não tem problema algum. Devo acender uma vela? Se você não for pôr fogo na casa, não tem problema nenhum. Né? Às vezes vai não pode ser minha mãe. A minha mãe a gente tem que vigiar. Então, o que a gente fala é o seguinte, aqui no Espiritismo a gente não utiliza dessas ferramentas, dessas questões, né?
Mas não tem, né? Tem uma companheira nossa lá do Centro Espírita, é até amiga da família, que ela durante muito tempo ela ficou escondendo do Fred, porque na casa dela era cheio de imagem, de santo, de tudo quanto é coisa. Ela falou assim, nossa, o dia que o Fred souber que eu sou cheio de imagem lá em casa, ele me mata. Aí o dia o Fred descobriu isso. Aí falou, mas o que tem? Qual que é o problema? Não tem problema nenhum com relação a isso. O que vale é o sentimento. É esse benefício que ele está trazendo. Só uma questão nessa imagem aqui, que tem desses espíritos não tão bonitos, junto com essa pessoa, a prece tem a capacidade de fazer isso aqui. Ó. Ela vai aumentar o campo de forças positivas ao redor de quem ora. E não só a pessoa. É o que a Cris falou, a gente pode interceder por outras pessoas. A oração de uma mãe que intercede pelo seu filho, né, tem uma força tremenda. Então, a gente tem a capacidade de sair protegido. Por isso que o Cristo falou, orai e vigiai. Porque quando a gente está orando e vigiando o pensamento, a gente está trazendo para a gente uma proteção. E quanto mais a gente vai sintonizando e vigiando os pensamentos, essa proteção vai fazer o que a Cris disse, vai aumentando sem ter um limite. Por isso que na reunião mediúnica, a primeira coisa, a gente começa com a oração, concentra todos e vai fazendo o trabalho para quê? Que esse cordão de proteção possa estar ao redor de todos, né? De espíritos ditos bons e maus, porque a oração ela não é seletiva, ela vai atingir todos os corações. Tá? A ação da prece, então, a gente até falou um pouco dela. Né? Ela vai pelo fluido cósmico universal, igual a Cris falou, através das correntes dos pensamentos, ela vai atingir, né, N lugares, no plano físico e no plano espiritual. E pode ter certeza, tanto a oração do Pai Nosso, dita repetidamente, igual o papagaio, quanto a oração do Espírita, também repetida, vai ter o mesmo efeito, ou seja, nenhum. Agora, a oração do Pai Nosso feita com o coração, com o sentimento, tem toda a força. Né? Eu sempre lembro numa ação de uma prece que o Grimaldo, companheiro nosso lá do centro, ele sempre conta essa história, que tinha um senhorzinho que saía para trabalhar na roça e quando ele chegava de tarde em casa, tirava sua bota lá do lado de fora da casa, né, tudo cheio de barro, e ele só olhava para cima e falava assim, Nhô. Só isso. Era a forma dele agradecer a Deus, era a forma dele emitir a sua irradiação, era a forma dele falar muito obrigado por mais um dia. Então, só complementando o que a Cris disse, não precisa, né, de muito blá, 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 não. Tá? O que precisa é sentimento. Então, essa ação, ela vai atingir quem ouve, quem não ouve, né? O que vale é a sua irradiação, a sua vontade. Né? Agora, muitas vezes a gente confunde essa ação da prece, ela fala assim, muitas pessoas pedem para a gente, você podia rezar para mim? Você podia fazer uma oração para mim? Falo, por que você mesmo não reza? Não, a tua é melhor que a minha. É que a gente tem que colocar o sentimento e muitas vezes a gente não acredita porque a resposta não vem imediato. Não é aquilo que a gente pede. E também não tem problema algum a gente ficar pedindo nas orações, não, viu, gente? Às vezes, não pode ficar pedindo. Quem falou? Se eu estou precisando, mas por que eu não vou pedir? Eu não vou pedir um carro do ano, essas coisas, tem gente que pede ainda. Mas é um processo de construção. A gente vai entendendo que a gente, para ter uma ação, uma prece, né, bem direcionada, que ela surta os seus efeitos, esses efeitos, na maioria das vezes, não são o que a gente gostaria. É o que a gente está precisando. Não é isso, Cris? Exatamente isso, Robinho. É interessante a gente... Oi, pode encerrar. Pode ir. Não, eu ia falar justamente isso. Que às vezes a gente acha que algo vai ser melhor para nós e a gente esquece que como espíritas a gente precisa ter uma visão mais ampla, uma visão do espírito, que às vezes a dificuldade é exatamente a lição
que você precisa enfrentar, que você precisa atravessar. É verdade. Tem uma questão, deixa eu passar para ele aqui. Tem um livro de preces dentro das casas espíritas, todas nós vamos ver lá, na entrada da casa espírita tem lá um livro de prece. O nosso não é livro, é bilhetinhos. Bilhetinho de prece, tem alguns lugares que as pessoas colocam dentro de uma urna, né? E muitas pessoas perguntam para a gente, mas que hora que os espíritos vão ver a prece, vão lá recolher os bilhetinhos para poder saber o que eu pedi, o que eu estou precisando. E aqui a gente já esclarece com o apoio, né, dos bastidores da Reunião Espírita, do Projeto Imagem, que é na mesma hora que a gente está escrevendo o nome lá. A gente sempre pede para colocar o nome, o endereço, né, alguma referência, por quê? Para poder fazer a sintonia. Tá? E a espiritualidade vem com, tipo essa tela aqui em cima desse livro de prece, aqui estão os amigos no plano espiritual, os outros amigos entrando para o salão de palestras, né? E um trabalhador aqui verificando uma senhora que tinha acabado de escrever no livro da prece, né? Pedindo uma intercessão por algum problema que ela estava fazendo. Então, com muita fé, ela coloca e ela entra para dentro, vai para a reunião pública, né, que são as palestras, e logo em seguida, os mentores chegam até ela, vai lá no salão onde ela está escutando a prece, encosta nela através do que ela escreveu no livro de prece e verifica que ela está com problema com o filho dela, que estava desempregado, passando por dificuldade, com os filhos e tal. E os espíritos aqui já verificam a possibilidade de ir na casa do filho para poder auxiliar de alguma forma. Então, o atendimento que é feito ali no livro da prece, a intenção, ela vai fazer com que a espiritualidade tenha alguma ação sobre isso. É claro, todos os casos são analisados. Quanto mais intenso, né, quanto mais concentrado a pessoa que está ali pedindo, mais a espiritualidade vai conseguir sintonizar e mandar a gente lá para poder auxiliar nesse atendimento. Tá? Então, é dessa forma que acontece nos casos espíritas. Claro, fica à vontade. Agora, nós estamos vivendo um período aí de casas espíritas fechadas, né? E aí alguém pode falar assim, mas agora não tem livro para mim escrever, não tem bilhete, não tem urna para me colocar. E aí? Como é que faz? E aí é interessante que a gente volte em algumas palavras que já foram ditas hoje, inclusive, né? O Robinho falou de vibração, nós falamos aqui das formas pensamento, aliás, foi você que mencionou as formas pensamento. Então, na impossibilidade de se escrever num livro que a Casa Espírita oferece, eu preciso falar para vocês que o nosso pensamento tem força tamanha que nós criamos imagens. E nestas imagens que o nosso pensamento amoroso, preocupado, né, querendo ajudar, ele forma, os espíritos benfeitores acessam essas imagens. Então, é quando muitas vezes a gente fala que a conversa entre os espíritos superiores não se dá pela boca, né? Mas é por quê? Porque é a linguagem do pensamento. Então, nós ainda temos extrema dificuldade de intuir ou de sentir o que o outro pensa sem que ele fale. Quando somos muito amigos, muito amados, muito chegados, às vezes a gente sabe que o outro está sentindo pelo olhar. Mas isso, em relação aos espíritos benfeitores, é muito tranquilo. Então, nesse momento em que nós estamos na casa espírita, que seria um lugar, um grande hospital, digamos assim, uma grande escola que atende muitas pessoas, eu tenho absoluta certeza que as equipes se dividem e nos visitam. Então, quando nós temos esta preocupação amorosa, justa, sincera, e quando nós elevamos o pensamento, nós estamos formando estas imagens que a espiritualidade fraterna acessa e vai fazer, então, a mesma coisa que faz dentro de uma casa espírita. A nossa casa é também uma casa espírita. Robinho.
Antes da gente tô passando aqui para a maneira correta de orar, mas olha o que a Cris falou, gente. Os espíritos, eles vão acessar as nossas formas, pensamentos. Então, o que eu tenho pensado, gente? Como que está meu pensamento diariamente? Porque é o que vai ser acessado pelos nossos amigos do plano espiritual. Meus pensamentos estão o quê? De ódio, de rancor, né? de solidão, de sofrimento, né? É isso que nós estamos sendo formados. Então, olha só, quanto mais eu tentar me colocar em prece, eu já vou derrubando essas formas, pensamentos que porventura eu esteja formando. É até um meio de proteção quanto à minha é invigilância que a gente tem que combater. Porque não adianta, gente. A gente acorda de manhã, acorda muito bem. Ah, hoje eu vou fazer o bem para todo mundo, não vou brigar. Até tomar a primeira buzinada na hora que você sai de casa. Aí você já começa. A tua vibração já vai abaixando. Então, para um pouquinho, eleva o pensamento, quebra essas formas, né, que a gente está formando, que os espíritos vão se alimentar dessas formas, pensamentos, e já que eu estou alimentando com formas não tão boas, os espíritos que vão se aproximar de mim, quais são? Não tão bons. Então é melhor eu ir saneando, né, tudo que eu tenho pensado, e a oração é uma forma da gente quebrar esse círculo vicioso. Tá? Cris, maneira correta de orar. Ore como Jesus. Nós poderíamos pensar, como Jesus orava? Pelos relatos que nós vamos encontrar no Novo Testamento, e também por muitos textos, muitos contos trazidos por Humberto de Campos Espírito através da mediunidade de Chico, a gente pode compreender que o Cristo, nos momentos mais difíceis, ele se retirava para entrar em sintonia com o Pai. Mas nós sabemos que o Cristo estava constantemente em sintonia com o Pai. Mas também ele sentia a necessidade destes momentos a sós com o Pai, quando o seu espírito, no seu mais profundo, se dirigia ao grande Criador. Mas, em geral, nós vamos ter na oração do Pai Nosso o modelo mais simples, mais básico e mais perfeito para se orar. Não estou querendo dizer com isso que você só deve orar o Pai Nosso. Eu estou dizendo que, analisando a forma como ele nos foi apresentado por Jesus, é a forma mais sábia e mais simples, porque qualquer um pode entendê-la, porque nela nós vamos visualizar o louvor, o pedido e o agradecimento. Então, em geral, o que nos caracteriza ainda como espíritos imaturos é sempre ter mais pedidos. Quanto mais pedidos, mais isso nos caracteriza. Mas dizem os espíritos que na medida em que nós vamos compreendendo melhor a obra da criação, em que nós vamos evoluindo, nós vamos entendendo os mecanismos da vida e a ampla misericórdia do Pai, as nossas orações passam a ser muito mais de agradecimento do que de petição. É aquilo que agora há pouco a gente falava, né, Robinho? Nem sempre aquilo que eu peço é aquilo que efetivamente vai trazer bem ao meu espírito. Não estou falando à mulher carnal, ao homem material. Então, como espíritas, nós precisamos começar a treinar a forma como nós olhamos para a vida, para as dificuldades, não só nossas, mas daqueles que amamos. E começar, de repente, a exercitar maior a nossa fé no sentido de confiança profunda no Pai. Então, para que nós sejamos práticos, né, Robinho? Porque esse também é um curso prático. Em vez de eu ficar pedindo muita coisa e discriminando tudo que eu quero pedir, eu posso resumir. Pai, me ajuda a ter saúde. Mas se eu não tiver saúde, me dá força e ânimo para mim atravessar a dificuldade na saúde que eu tenho que atravessar.
Basicamente isso. Eu falei da saúde, mas pode ser qualquer coisa. Você, Rodrigo. Isso mesmo. E interessante como a gente vai construindo essa forma mesmo e até a nossa postura diante de Deus. Tem uma aluna nossa aí do curso que comentou comigo hoje que estava fazendo o dever das aulas passadas. E o dever da aula passada era fazer uma prece e mandar para a gente. A turma está mandando. Aí ela falou assim, não consegui mandar ainda, porque eu já escrevi um tanto de prece, na hora que eu estou lendo, só tinha pedido. Mas eu estou pedindo muita coisa. Ou seja, que bom que ela já reconheceu que não precisa pedir. Então, é de cada um. Talvez eu ainda esteja numa fase de ficar pedindo. Paciência. Mas vai chegar uma fase e falar, opa, peraí, não preciso pedir tanto não, já tenho muito do que eu preciso, muito mais do que eu preciso. Então, a gente não perde tanto tempo e não se engana. E essa visão que a Cris acabou de colocar nesse modelinho que ela deu aí de prece, para me dar a força para atravessar tudo aquilo que a gente vai atravessar, a gente tem que entender que nós estamos no mundo de expiação e provas e plantio e colheita. Então, tudo que eu estou passando hoje, a Cris está passando, vocês, tudo tem o nosso dedo. Então, não adianta eu pedir para tirar essa ou aquela prova, aquela expiação da minha vida. Ela não vai sair. Eu vou ter que enfrentá-la. Eu vou ter que cruzar esse obstáculo. Então, a prece vai me dar força, vai me dar entendimento, vai me dar proteção para eu poder enfrentar os momentos difíceis, que todos nós vamos passar. Então, não significa que eu vou orar e vou ficar livre de momento difícil. Não é isso. A gente vai ter essa visão ampliada, que é o que o Espiritismo faz com a gente, nos dá uma visão ampliada do todo, mostrando aonde a gente vai chegar, de acordo com as nossas atitudes. Então, não existe passe de mágica. Nós às vezes estamos com um parente lá no hospital e a gente pede fervorosamente para ele ficar, para ele melhorar. Mas talvez a melhora dele seja o desencarne e passar para o plano espiritual. Nós não temos ação sobre isso. Então, aí a gente fica frustrado. Eu rezei tanto a Deus para que ele ficasse e Deus levou ele de mim. Mas não é isso. Então, a melhor coisa para ele foi ser levado. Ou seja, ele sarou, ele ficou bom. Está do outro lado da vida. Então, esse entendimento vai nos fazer ver que essa maneira correta de orar é essa maneira correta de entender a vida. Então, na medida que a gente vai tendo essa amplitude dos pensamentos, entendendo que a gente não tem tanto domínio na vida igual a gente pensa, eu costumo brincar, basta uma pequena dor de barriga para tirar o sujeito de todas as atividades dele. Não precisa mais nada, não, só uma dor de barriga. Acabou. Ele já está fora das atividades do controle que ele supostamente tem, que supostamente temos. Então, essa maneira é a maneira exatamente de louvar, de agradecer. E a oração, eu não tenho como não falar, toda vez que eu falo de oração, eu lembro de uma companheira lá do centro, que eu não vou falar o nome dela, não. Ela confessou para a gente, numa das palestras, que durante muitos anos na vida dela, ela mudou a oração do Pai Nosso. A Cris vai lembrar desse caso. Ela mudou a oração do Pai Nosso, que na hora que chegava, seja feita a tua vontade, ela não falava, eu não sei qual que é a vontade de Deus, vai que a dele não é a mesma que a minha. Não sou eu não, gente, eu estou rindo, mas não sou eu. Durante hoje eu já faço, hoje eu já entendo que a vontade de Deus é que prevalece, mas muito tempo atrás eu não acreditava nisso não. Vai que a vontade dele é diferente. Então a gente tem que acreditar, a gente tem que realmente, quando a gente está falando, e a gente fala que as preces têm que ser inteligíveis, tem que ser de uma forma, vamos passar por um esqueminha aqui bem rapidamente, Cris, que passa lá na FEB, né? Ele vai falar as formas da gente ter pelo menos uma sequência de oração. Orar em secreto, que a Cris já falou, né? Uma oração simples, sem excesso de palavras. Basta um muito obrigado com o coração, pronto. Me ajuda, um socorro. Me socorre. Ou até mesmo uma olhada para cima, digamos assim, só uma olhada para cima, eu falo assim, e aí? Eu, de repente, só assim, Nossa Senhora. Pelo menos assim. Depois, a oração deve falar ao coração,
Não adianta a gente ficar falando da boca para fora se ela não está atingindo a gente. Não adianta você ler a prece de Cáritas, que é belíssima, se você não está sentindo aquilo que você está lendo. Você tem que sentir. Tem que sentir, exatamente. A oração coletiva deve ser inteligível. Imagina uma oração coletiva sem ninguém entendendo o que o outro está falando. Vira um mantra. E até o porquê, né, Robinho? De repente, porque lá na época de Kardec, as missas ainda eram rezadas em latim. Só os padres conheciam latim, o povo não conhecia latim, mas era tudo rezado em latim. Então ficava todo mundo repetindo sem saber o que estava repetindo. Aquilo não falava ao coração. Então vem os espíritos e falam assim, tem que ser inteligível. Você tem que falar o que todo mundo entende. Né? A gente começa a fugir da fé cega. Exato. A gente começa a não rezar por rezar, orar por orar. Não, é porque você realmente está inteiro naquilo. Né? Depois, a oração ante as provocações. Gente, o contar até 10 é uma oração. Só de você não revidar com a pessoa, né, já é uma oração. Né? Então, oração ante as provações. Né? A oração e o perdão das ofensas. Né? Que adianta a gente orar no próprio Pai Nosso, pedir perdão e não perdoar o outro? Será que Deus vai agir da mesma forma que a gente está agindo, né, diferente com a gente do que a gente age com o outro? Eu acredito que não. Né? Eu acho que ele deve ficar do outro lado, mas você está me pedindo isso, mas aquele outro lá que você não perdoou. Então, olha só, é uma construção, é um entendimento da vida. Né? Quer complementar alguma coisa, Cris? Não quero, não. Vamos passar para o... Vamos para adiante. Tem a ver com a mediúnica, né? Porque pode ter... Tá todo mundo perguntando, né? Mas e aí? Eu aprendi a orar, mas e na mediúnica? É isso aí. E na mediúnica, Cris? Então, vale falar que só para começar, que você não tem oração só no começo e não tem oração só no fim. Existem muitos momentos na reunião mediúnica em que o dialogador, em que o grupo todo tem de se unir em oração, seja para buscar uma maior harmonia do ambiente, que é o que a gente está objetivando no início, seja para beneficiar o atendimento que nós estamos fazendo. O Robinho pediu, quando a gente estava preparando esse curso, para mim lembrar de fatos, né, de algo acontecido. E eu me lembrei de um atendimento que foi marcante na minha vida. Eu acho que eu vou lembrar dele sempre. Nós estávamos atendendo um espírito bastante revoltado, bastante violento. Foi um atendimento difícil no seu início, e ele se dizia chefe de uma grande prisão nas trevas. Ele era um ex-escravo. E a aparência dele, um espírito, uma aparência bastante grosseira, uma aparência cruel, carregada. E durante o atendimento, ele se mostrava muito revoltado contra o grupo todo com o qual ele estava lidando ali na hora. Nós precisamos recorrer à prece, Robinho. E nesse momento da prece, foi dito na prece que ele ia, naquele momento, sob as ordens de Jesus, conseguir algo que ele queria há muitos séculos. E nesse momento da oração, ele começa a chorar, porque ele diz que ele estava há séculos com grilhões nos tornozelos, que o machucavam no plano espiritual. A gente vai trabalhar mais essa questão de materialidade nos espíritos mais para frente, mas que o machucavam muito. E naquele momento de prece, eles foram abertos. E ele, na simplicidade dele, ele falava assim: eu não sei se vocês são mágicos, o que vocês são, mas eu agora quero a ajuda desse Jesus. Então foi um momento assim marcante, e que não teria acontecido sem a força da oração do grupo todo encarnado, e tenho absoluta certeza dos espíritos desencarnados, porque naquele momento foram movimentadas energias poderosas para quebrar uma ideia fixa deste espírito profundamente machucado, que fora
muito violentado no seu passado, e aí ele tinha, então, fixado aquela ideia dos grilhões, da dor, né? E ele, então, se torna alguém que pune. Então, nós movimentamos através da oração. Claro, na vontade de Jesus, nós conseguimos movimentar essas energias para quebrar esses grilhões. Então, foi uma coisa que me marcou muito, Robinho, e é disso que nós estamos falando, da prece na mediúnica. Cris, realmente ela tem uma força muito grande e surte realmente um choque quando esses espíritos, né, estão no sofrimento, na maldade, e são atingidos por ela. Né? E a falta dela também faz um mal danado para os espíritos. Num atendimento nosso também, certa feita, teve um espírito que foi socorrido, estava nas trevas, em sofrimento, foi levado até a mesa, foi socorrido, tudo. E o mentor que estava conduzindo pediu para todo o grupo fazer uma oração para ele. Aí todo o grupo, naquela hora, fez uma oração para esse espírito foi socorrido, levado para um pronto-socorro espiritual. E o mentor veio falar para a gente, falou, esse espírito deve estar no plano espiritual em sofrimento há mais de 100 anos, e foi a primeira vez que alguém rezou para ele. Olha só. A primeira vez que alguém tinha rezado para esse espírito tem 100 anos. Tão grande foi o caminho, né, maldoso que ele trilhou. Então, e nesse momento ele sentiu esse choque, esse conforto, esse retorno à vida com essas energias que atingiram. Porque um espírito que está tanto tempo vivenciando nas trevas, na maldade, ele vai cristalizando, ele vai se fechando naquele mundo de sofrimento e esquece até que existe luz. Eles não conseguem pronunciar a palavra Deus. Eles não conseguem pronunciar a palavra Jesus. De tão, nervosos, tão revoltados. Não, eles não se acham merecedores também, né, Robinho? Também. Eles fizeram tanto mal que agora não tem mais jeito, agora é só mais mal que espera. Só mais mal. Não tem chance para eles. E quando eles passam por isso, daqui a pouco eles começam no processo de autopunição, que é dessa forma, eles não merecem, acham que não merece, tudo, então precisa fazer uma catarse mesmo para que eles possam voltar ao caminho de novo da reconstrução. E a oração faz esse movimento. Faz esse movimento. Né? Aqui ainda tem uma figura na reunião mediúnica que são chamados de médiuns de sustentação. São os médiuns de extrema importância numa reunião mediúnica. Então, se a gente tem numa reunião mediúnica aí de 10 a 12 componentes, a gente deve ter uns 3 de psicofonia, que são os que a gente fala que incorpora, deve ter de psicografia, um ou outro, e uns 6 de sustentação. Essa sustentação, eles conseguem sustentar com as suas vibrações, com as suas preces. Uhum. Eles vão fazendo a proteção e doando, irradiando através da prece essa energia, e vai sustentando a reunião. Então, a prece, ela, igual a Cris falou, não é no início e no fim, ela é o tempo todo. O tempo todo, porque ela vai fazendo com que a gente tenha a proteção necessária, porque, vamos voltar de novo na forma pensamento. Nós temos lá 12 elementos na reunião. Aí põe lá a Cris não está muito bem hoje, brigou com alguém lá, com o gato dela, não vou pôr ninguém não, brigou com o gato dela, e foi para a reunião e está lá, xingando mentalmente o gato dela, na reunião mediúnica. Ou seja, ela abriu um canal de sintonia ruim, onde o desequilíbrio vai entrar. Então, por isso que precisa ficar em prece, precisa ficar na sintonia do grupo. Essa proteção era de extrema necessidade para que favoreça os bons atendimentos, para que os espíritos se beneficiem com toda aquela sintonia que está sendo emanada daquele lugar, dessas reuniões mediúnicas. Nós podemos dizer, Robinho, que a prece é o sustento da reunião mediúnica. Isso, verdade. Ela que vai conseguir harmonizar
o ambiente, harmonizar encarnados e desencarnados, auxiliar os espíritos que serão atendidos, porque se você perde essa sustentação, você passa a ser um castelo sem barreiras. Qualquer um pode entrar, bagunçar, você perde a seriedade no serviço, e você perde o auxílio dos benfeitores, que não conseguem sintonia com o grupo, né? Então, a prece é o sustento e, ao mesmo tempo, é a fortaleza para que você tenha um grupo coeso, mas para que você tenha um trabalho seguro mediúnico. Isso é muito importante de se falar. Exatamente. Porque você precisa sentar na mesa mediúnica e ter absoluta confiança e segurança em quem está de você, em quem está ao seu lado, encarnado e desencarnado. E a prece é essa ligação, é essa veia que sustenta e que fortalece todo o grupo. É verdade, Cris. Então, essa é a importância da prece. Por isso que a gente fala, tem que ser um exercício. Porque se a gente não consegue fazer prece fora da reunião mediúnica, não vai ser na reunião mediúnica que a gente vai conseguir. Se a gente não consegue se concentrar fora da reunião mediúnica, não vai ser na reunião mediúnica que a gente vai conseguir. Por isso que não dá para ser, a gente vai repetir aqui sempre, não dá para ser médium de gabinete. Não tem jeito de ser médium só de uma hora por semana no centro espírita. Isso não existe, não dá. Tá? Então, nós temos aqui treinando o tempo todo, até porque os espíritos estão em sintonia com a gente o tempo todo para poder ser atendido na próxima reunião. Então, se a gente está com o hábito da prece, essa prece que a gente já está fazendo já está beneficiando o espírito que está na nossa sintonia, que vai acompanhar a gente para a próxima reunião, que vai ser atendido na próxima reunião. Então, se eu conseguir cada vez mais manter a minha vibração elevada, mais benefício eu vou trazer para mim, né, e para todos os que estão ao nosso redor. Bom, gente, prece é isso. Prece é conversar com Deus. É olhar lá para cima e falar assim, você aí, ó, como é que vão as coisas? Eu estou bem. Ah, mas você está diminuindo Deus? Estou falando com um amigo. Então fala de Jesus, fala, Jesus, me dá um abraço. Me dá um abraço. Agora, hoje. A gente poderia citar várias histórias lindas de preces, de encontros que estão por aí, né? Mas eu acho que o que vale mais é o nosso exemplo, de cada um que está aqui. Né? O que eu sinto na hora de orar, né? A resposta que eu tenho, o bem-estar que eu sinto e que eu passo para os outros. Né? Então, vamos tentar, junto com essa mediunidade prática, ir praticando, colocando no nosso dia a dia esse hábito, principalmente na hora das provações. Né? Na hora das provações, e que eu falei aqui, provocações, porque é na hora que a gente é provocado que a gente realmente mostra as nossas dificuldades. Não é isso? Nosso dever de casa, ainda na oração do Pai Nosso, só que dessa vez nós vamos pegar aqui na simplicidade da oração. Eu vou pedir para vocês, todos já conhecem a oração do Pai Nosso, né? Retirar do Pai Nosso as frases que vai revelar simplicidade, concisão, clareza, bons sentimentos. E depois, mais uma vez, olhar onde tem louvor, agradecimento e fazer uma oração e mandar para a gente novamente. Tá? Vamos colocando isso como hábito, mediunidade prática. Então, a prática aqui é melhorar a nossa sintonia, é melhorar a nossa clareza de ideias, começando pela oração. Se eu estou querendo agradecer, se eu estou querendo pedir, se eu estou querendo louvar, tem que ser inteligível, não pode ser blá, blá, blá. Não precisa ser 2 páginas, 3 páginas, 4 páginas. Pode ser só uma linha. Né? Não é quantidade, é a qualidade. Ok, pessoal? Nós chegamos ao final de mais uma aula. Na semana que vem nós vamos falar sobre efeitos
físicos, se não me falha a memória, nem isso, Cris? Muito interessante. Médios de efeitos físicos, nós já vamos começar a entrar, né, nesse assunto. E para a gente encerrar hoje, vamos fazer a nossa vibração. Mais uma vez, o nosso passo é distante, a distância, onde aqueles que estão precisando se coloquem na situação de recebedores e aqueles que estão, né, de bem, né, com a energia boa, na condição de doadores. Vamos lá, Cris. Vamos lá. Elevemos os nossos pensamentos a Jesus, nosso mestre, nosso amigo. Jesus, que a tua paz seja conosco, Senhor. Que através dos benfeitores e amigos espirituais, tua presença se faça entre nós, Senhor. Somos ainda filhos do Pai, todos nós, bastante dependentes, Senhor, da tua direção. Tu és o caminho, Mestre amado, e nos reportamos a Ti, porque somos ainda, Senhor, criaturas que trazem consigo muitas fraquezas, muitas imperfeições, muitas dúvidas. No decorrer do século, Senhor, muitas vezes nos afastamos de Ti, quando buscávamos nos aproximar. A violência, a descrença e o egoísmo ainda são características, Senhor, de grande parte da humanidade. Mas muito temos que Te agradecer, porque se ainda as sombras existem, Senhor, quanta luz já se faz hoje em nossos corações. Nós Te amamos, Jesus, e com profunda sinceridade Te dizemos, Senhor, que queremos Te servir. Faze-nos úteis, Mestre querido, ensinando-nos a pensar o bem, falar o bem, sentir o bem, fazer o bem. Nesta noite, Senhor, em que colhemos de Ti a oportunidade do estudo, nós Te rogamos por nós, pelos que amamos, e por toda a humanidade, Senhor. Olha por nós, Mestre, concedendo-nos o de que necessitamos, para que se faça, Senhor, a Tua vontade, que é a vontade do Pai que está no céu. Que assim seja. Que assim seja, meu Pai. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Cris. Boa noite a todos. Até a semana que vem, uma boa semana. Boa metade da semana, né? Isso. Até